Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 12 de junho de 2000, eu falar 1900, de 2021, a presença, o poder e o mover do Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos. E nós estamos mais uma semana, mais um sábado, entregando no altar do Senhor. Por isso ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez junto à palavra do Senhor, lendo, pensando, meditando, sempre lendo uma pequena porção da palavra, todos os dias, de maneira linear, carreirinha, de maneira sistemática, seletiva, como diz a teologia. Então nós estamos lendo, avançando, pensando, meditando e depois colocando, claro, tudo isso diante do Senhor, pensando a respeito e de uma maneira coletiva, em comunhão, mas também de maneira pessoal, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia recomenda que façamos, né? Como o Senhor Deus fala a Josué quando diz para ele que ele deveria meditar na palavra do Senhor de dia e de noite e não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. E todos os seus caminhos prosperariam, ele seria bem-sucedido. Depois ele diz assim, não te mandei eu? Seja corajoso, vá em frente. Né? E é exatamente o que acontece com Jesus. Quando Jesus está adentrando em Jerusalém, Jesus vive também exatamente esse mesmo conceito. Quando Deus fala para Josué, haja vista que o nome de Josué e Jesus, né, na raiz da palavra hebraica, significa exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus deveria avançar, tetelestai, para a consumação de todo o seu ministério, né? Aquilo que ele fala na cruz do Calvário. Uma das últimas frases de Jesus, está consumado, tetelestai, ou seja, eu estou cumprindo ipsis literis aquilo que a palavra do Senhor ordenou que eu fizesse. Está consumado, tetelestai. E também a gente conversou já a respeito, uma outra frase que é um ditado, né, que é uma postura na cultura hebraica, que é lech lecha, vá nessa tua convicção, prossiga para o alvo, lech lecha, vá nessa tua disposição em viver aquilo para o qual um dia você foi criado, um dia você foi desejado, para aquilo que um dia você foi projetado, planificado pelo Senhor, e você está agora, lech lecha, vá nessa tua convicção. Exatamente o que o Senhor fala, por exemplo, através do anjo para Gideão, né? Vai nessa tua força, Gideão. Ou seja, vá nessa tua convicção. Vá nessa tua disposição em realizar, em cumprir com a palavra do Senhor. Bom dia, minha tia Alzira, tudo bem? Sempre orando pelo Alexandre, tudo na paz? Bom dia, minha tia Alzira, também bom dia, minha tia Rosália, bom dia, os meus tios, tias, primos, filhos, netos, genros, noras, meus pais, também seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, o Senhor se derrame sobre cada um, João, Roseli, Ângela, e também Fábio, Márcia e Luiz Henrique, seus pais, seu Augusto, dona Efigênia, filhos, netos, presença, o poder de Deus se derramando sobre a vida do Bispo Antônio, Suzy, Priscila, filhos, netos, em nome de Jesus também orando e clamando pela vida dos seus queridos, como Amanda, seus familiares, né? Fábio, Júlia, Luquinha e todos. A Sônia lá de Vinhedo, a Tati deu à luz. A Tati deu à luz um bebê maravilhoso, cheio de vida, cheio de saúde. Glória a Deus por aquilo que o Senhor já fez, já realizou. A Eva também. Eva, sempre estamos orando, né? Dia 14, hoje é dia 12, né? Então, se eu não me engano, dia 14, né, que a Cristina vai sofrer aquela intervenção cirúrgica, né? Nós estamos orando, viu? Pela Cristina, pela tua casa também, Eva, Carlos, e também
as filhas, genros, netinho. Deus abençoe a todos vocês. Também orando pelo Luiz Fernando, né, que está passando pela Covid, o filho da Margarete. Estamos também orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre ele vida, saúde, uma capacidade, uma resistência imunológica, né, para atravessar esse momento, e cuidando também da sua casa, sua família, Noah, Davi, né, que é o filho dele, e também a Dani, que é a sua esposa. Estamos orando por todos eles. Ele está melhorando. Ai, glória a Deus, Eva, glória a Deus. Que bom saber que ele está melhorando. E Deus abençoe também toda a casa da Margarete, né, que é vovó, serva do Senhor, colega de trabalho da Eva também, no seu trabalho, na sua prosperidade, no seu sucesso, sempre orando. Mari? Eu falei errado, eu falei Dani, né? É Mari, eu falei errado, desculpa, é Mari. Então Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, toda a família, para a honra e glória do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, colocando mais uma vez e sempre procurando contextualizar. Sempre que eu estou lendo a palavra, eu procuro entender o que está acontecendo, procuro entender o que havia profeticamente, mas também eu procuro entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nosso contexto, no nosso cotidiano. Se a palavra não for enxergada com essa atemporalidade, nem sei se existe essa palavra, né? Mas se ela não for enxergada com essa capacidade eterna de falar conosco todos os dias, alguma coisa está errada. Então nós temos sempre que produzir, reproduzir aquilo que exatamente a palavra deseja. A palavra de Deus diz de si própria que ela não volta para ele vazia, enquanto não cumprir aquilo para o qual um dia ela foi lançada. Então é exatamente essa dinâmica da palavra do Senhor, né? Claro, temperada, inspirada pelo Espírito Santo, porque não é apenas um conhecimento técnico, teórico, teológico, mas é um conhecimento de espírito, de sentimento, algo que grave o nosso coração, não o versículo em si, nem sempre, não a passagem em si, mas o sentimento. Lembra que a gente está falando sempre, e eu sempre falo para você, uma mente bíblica, como diz lá o John Stott em um dos seus livros, uma mente bíblica não é pura e simplesmente, ou simploriamente falando, o conhecimento de versículos. Mas uma mente bíblica é aquela que transpõe o próprio conhecimento técnico, teórico, e se vê diante de uma revelação do sentimento de Deus. Porque quando eu leio dessa maneira, eu entendo equilibradamente. E eu não sou levado pura e simplesmente pelo sentimento de quem está falando, mas eu transponho o sentimento de quem está falando. E eu estou, na verdade, entendendo e sentindo aquilo que o Espírito Santo deseja que eu sinta. Por isso que a palavra fala que nós devemos dividir com o Espírito Santo o seu gemido, né? O seu sentimento, porque ele sim consegue esquadrinhar o coração de Deus. Então o Espírito Santo é essa conexão com aquilo que realmente é necessário entender, é necessário aprender, é necessário ser exortado, é necessário ser edificado, em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo 23. Já estamos no finalzinho de Mateus 23, e Mateus 23 é todo de exortação, né? Porque Jesus censura escribas e fariseus. Ai de vós! 8 vezes o Senhor Jesus fala ai de vós, e ele por algumas vezes chama eles de cegos. Por que cegos? Aí é cego de entendimento, é cego de juízo de valor em relação às coisas de Deus. E Jesus os compara exatamente aos seus pais, os profetas. Porque o próprio Jesus fala aqui no texto de Mateus 23, de que eles falavam assim: ah, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais,
nós não teríamos matado os nossos profetas. E Jesus, em outras palavras, fala assim: vocês são mentirosos, porque vocês fariam exatamente a mesma coisa que os seus pais fariam. E é exatamente o sentimento da religiosidade. E aí eu falo de religiosidade de uma maneira negativa, desfavorável. Por quê? Porque na religião, a gente sempre coloca um tacão sobre o outro, um peso sobre o outro, e sempre a gente se sente, né, vamos dizer assim, se sente separado de tal contexto. A gente acusa o outro, mas a gente se sente, vamos dizer, mais, em outras palavras. Por que a gente se sente mais? Porque para nós, pelo menos no nosso conceito, nós não estamos realizando, nós não fazemos aquilo que o outro faz. E isso nem sempre é uma realidade. Tanto é que eu escrevi ontem, em um das nossas meditações, eu escrevi assim: o que fazer ou como fazer para não ser infectado com o vírus do farisaísmo, né? Então é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. É por isso que eu acho que meditar na palavra do Senhor todos os dias, assim de maneira como eu estou fazendo, linear, todo dia e capítulo a capítulo, assunto a assunto, e vai falando, e vai pensando, e vai meditando. Por quê? Porque é uma maneira que eu tenho para me fortalecer em todos os sentidos, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas me fortalecer no sentido imunológico, espiritualmente falando, no sentido emocional, mental, psicológico, para que eu não seja pego fazendo exatamente aquilo que o Senhor estava, né, recriminando os fariseus e os escribas. Por que mais Jesus pega mais no pé deles? Porque conheciam mais. Conheciam mais do que os saduceus, conheciam mais do que os herodianos, conheciam mais do que os zelotes. Eles conheciam toda a palavra, ou pelo menos toda a palavra, né, conhecida da época, que era o Antigo Testamento. Então eles, nessa maneira de enxergar, eles estavam reproduzindo muito aquém daquilo que Deus desejava. Tanto é que quando o Senhor entra em Jerusalém, o Senhor está ali por viver algo muito paradoxal. Por quê? Porque Jerusalém é um tempo de festa. Lembre-se que o Senhor Jesus está entrando na maior celebração do povo judeu. No maior, vamos dizer, no momento mais especial de todo o ano das festas, que é a festa da Páscoa. Mas a impressão que dá é que Jesus está numa outra dimensão. A impressão que dá é que Jesus está numa outra lógica dentro daquilo que está passando, ou dentro daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, do versículo 37 em diante. Mateus 23, de 37 em diante, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Lembra que eu falei para você? Jerusalém, no original, Jerusalém, Yerushalai, como alguns falam. Jerusalém significa cidade da paz. Ou, no tempo lá de Melquisedeque, lá no tempo de Abraão, chamava-se Cidade Luz. Olha qual era, né, a origem dessa cidade. Lembre-se que a palavra de Deus ela é muito, ela se importa muito, ela valoriza muito o nome, né? Tanto é que as pessoas mudam de nome. É uma prática oriental. Por quê? Porque mudar de nome significa o estado de espírito. Você não vai mais Abrão, mas você é Abraão. Você não é mais Sarai, você é Sara. Né? Ou como Noemi fala, meu nome não é mais Noemi, agora eu me chamo Mara.
E assim você vai vendo durante toda a história do povo. Vez por outra, as pessoas estão mudando de nome. Você não é mais Simão, você agora é Pedro. Você não é mais Saulo, mas agora você é Paulo. É o estado de espírito. Então, o que significa Jerusalém na origem? E eu sempre pontuo com você para nós irmos até a origem. Então, é cidade luz, depois é cidade da paz. E diz aqui: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Então aqui, é por isso que eu falo que Jerusalém é o termômetro do mundo. Mas se Jerusalém é o termômetro do mundo, Jerusalém também é o termômetro das nossas próprias vidas como povo de Deus. Por quê? O que Deus deseja mais? Que nós sejamos luz, que nós sejamos luz e sal da terra, mas que nós sejamos um ambiente de paz, ou seja, em outras palavras, um ambiente de conciliação ou de reconciliação. E ainda que sejamos um ambiente de reconciliação, porque na reconciliação, não apenas só entre as pessoas, mas entre as pessoas através do cordão do cordão de 2 dobras, né, ou de 3 dobras. Por quê? Porque uma dobra pertence a Jesus. Então nós devemos ser esse instrumento de reconciliação nele, através dele e por causa dele. Então nós devemos ser luz e também um instrumento de reconciliação ou de conciliação. E se nós somos um instrumento de reconciliação ou de conciliação, nós somos um instrumento de justiça e de juízo, exatamente o que o Senhor diz na palavra que nós devemos ser como herdeiros de Abraão, instrumentos de justiça e de juízo. Então Jerusalém é esse termômetro. E diz a palavra: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Então, um ambiente de luz, um ambiente de paz, porque é justiça e é juízo, mas também um ambiente de reconciliação e conciliação. Em quarto lugar, o ambiente de comunhão, porque nada mais tem de profundo na palavra quando a família chamada Trindade deseja estabelecer uma comunhão com a família chamada gênero humano, humanidade, ou nós todos que estamos aqui. Humanidade, alguém já disse, né? Humanidade é o ser humano em unidade, humanidade. Então é exatamente essa constituição. Diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está no momento de festa. Jerusalém está com a sua população quintuplicada, pelo menos, no mínimo, quintuplicada, porque é a festa que mais chamava os judeus, principalmente os judeus que moravam fora, né, dos limites de Israel. Os judeus de todo o mundo conhecido iam para essa celebração, iam para essa festa. A região está em polvorosa, está em alegria, e Jesus está numa outra dimensão. Jesus está num momento muito profundo de introspecção, um momento assim que a Bíblia fala no livro de Lucas que ele chora. Por que ele chora? É aquilo que eu falei para você lá quando a gente conversou na entrada de Jerusalém, quando ele diz Jerusalém, Jerusalém, né? Por quê? Porque ele chora, e eu comparei com você, principalmente vocês aqui, nós todos que somos pais, alguns de nós já somos avós, que é o choro do amor. Por que o choro do amor?
Porque é quando você ama de fato alguém e ama aprofundadamente, desesperadamente, você ama aquele objeto, mas aquele objeto se propõe a rejeitar o teu amor. E aí você, porque ama, você dá liberdade a esse objeto amado rejeitar. Esse é o amor mais perfeito que existe. Por isso que eu falo que é o amor de mãe, ou, na verdade, não é o amor de mãe, eu falo que é um dom, é um talento, né? Então é amor materno. Nem sempre é uma mãe, às vezes é um pai que tem esse amor materno. Eu coloco isso, claro, no meu vocabulário, isso não tem explicação técnica, né? Tem explicação de sentimento. Mas a gente sabe que o amor de mãe é aquele amor sacrificial, de compaixão, que vai até o fim com o seu filho. Não importa o que acontecerá com o seu filho, ela estará lá velando e zelando pelo seu filho, a despeito do próprio filho. Então é exatamente, com muito mais profundidade, o que Jesus expressa ali como sentimento do Espírito Santo, como um gemido inexprimível, como diz a palavra, como um gemido, uma tristeza, uma angústia, uma aflição da própria Trindade. Por quê? Porque Jerusalém representa todo esse sentimento de Deus para com o gênero humano. Representa todo esse sentimento de Deus, da Trindade, do Elohim, para com o seu povo. E representa ao mesmo tempo toda a disposição de rejeição da própria Jerusalém, do seu povo. Claro que o Senhor está falando de maneira figurativa, mas representa o quê? Representa a rejeição do povo. Então, quando você vai, ou já foi, ou irá um dia a Jerusalém, eu sempre falo para você que não é Jerusalém, você não sente uma presença de Deus no sentido místico, né? No sentido etéreo, olha aquele lugar, cuidado, não toca ali, ou então quando tocar isso e aquilo, realmente o lugar ele impressiona, porque não é sem razão que chamam como a capital de toda a espiritualidade, né? Por uma série de razões. Mas é muito além disso, porque quando a gente chega em Jerusalém, ou quando a gente ouve falar, principalmente nesses últimos dias, dos conflitos que estão acontecendo naquela região, você percebe que não tem nada a ver com aquilo que Deus projetou, planificou, produziu durante séculos e milênios. Desde o tempo, ora, veja só, desde o tempo eu poderia levar você até aquela história de Noé, quando os filhos de Noé são divididos em porções da terra, e Sem, daí vem a palavra semita, né? E Sem se propõe a ficar exatamente naquela região. Desde aqueles tempos, havia toda uma particularidade, uma singularidade em relação à presença de Deus naquele lugar. Mas é o lugar que mais rejeita Deus, é o lugar que mais despreza a pessoa do Senhor Jesus, e é um lugar que, desculpe falar assim, que menos tem Deus hoje. Aonde ele está? No templo chamado Templo da Natividade? Não, Deus não está lá. Jesus não está lá. Aonde ele está? No sepulcro vazio? Muito menos, porque se está vazio ele também não está lá. Aonde Deus está? Em todos os lugares que as pessoas visitam. E quando você vai em oração e você está em louvor ao Senhor por estar naquele lugar, e você percebe que, na verdade, Deus está muito distante daquele lugar. Haja vista o que falam os profetas quando a presença do Senhor e a sua glória e todas as suas hostes celestiais se retiram, né, daquela região por causa do pecado. E por causa não apenas do pecado em si, porque se é ser humano tem pecado. A questão não é essa.
A questão que é mais do que isso. A questão é o pecado e não os pecados. Lembra? Pecado é aquele pecado chamado pecado original. É diferente dos pecados. Pecados é quando eu quero fazer uma coisa e não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, como diz Paulo. Pecado é quando eu tenho a consciência daquilo que eu fiz e a minha maior punição é a consciência de que eu fiz e não deveria ter feito. Não precisa ninguém acusar, não precisa ninguém apontar o dedo, eu sei. Então isso é pecado. Quando eu me derramo em arrependimento diante do Senhor. Agora, o pecado original é o pecado da rebeldia, é o pecado da rebelião, é o pecado que de maneira deliberada eu tenho entendimento, mas eu me proponho a não fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer, que é o pecado da religião. Por que o pecado da religião? É aquilo que Jesus diz aqui, em Mateus 23. Não é assim que ele diz? Olha, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o único lugar que Jesus fala textualmente que um grupo está caminhando a passos largos para o inferno, que é o grupo realmente dos religiosos, dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque tinham tudo ao seu redor. Tem todo o conhecimento. Como nós. Temos todo o conhecimento. O que eu estou falando aqui? Alguma coisa que está escrito. Não estou trazendo nenhuma revelação nova. Mas é exatamente a capacidade que eu preciso ter de consciência e de juízo de valor para saber que viver uma vida com Deus não é cumprimento de tarefa. A tarefa, o serviço em si, o serviço pelo serviço, não faz qualquer diferença. O que faz diferença é a minha relação pessoal, é a minha devoção, daí chamarmos devocional, é a minha devoção para com aquele que fez todas as coisas. E o meu trabalho, já que eu tenho trabalho, fazendo alusão ao poeta brasileiro antigo que escreveu a música, que o meu trabalho é descansar em ti. Então o meu trabalho é descansar no Senhor. É viver o Shabá todos os dias da minha vida. Para mim, todos os dias devem ser o dia do Senhor. Por quê? Porque descansar no Senhor. Porque toda a obra ele já fez. Como eu falei, tetelestai, o está consumado já foi estabelecido. E eu preciso viver abundantemente essa relação. E Jerusalém, em primeiro lugar, na minha Bíblia está escrito assim, o lamento sobre Jerusalém. Em outro texto está falando sobre o choro de Jesus em Jerusalém. Primeiro, lamento mais profundo do que a própria festa em si. É isso que nós convivemos com o mundo a todo momento. O mundo parece que está completamente desassociado do que está acontecendo. O mundo está caminhando para a morte, porque o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia. Tudo bem, a questão toda são os de dentro, que estão vivendo, vamos dizer assim, como que entorpecidos diante de tudo que está acontecendo e não estão se abrindo, não estão conscientemente prostrados diante do Senhor para que possam viver exatamente uma relação pessoal, uma relação com Deus que faça total diferença. Em segundo lugar, é o lamento, porque as atividades religiosas perderam a razão de ser. Exatamente o que acontecia com o tempo de Jesus, né? No tempo de Jesus. Porque quando ele chegou lá no templo, o que ele falou? Covil de salteadores, ou seja, aquele lugar que deveria ser um ambiente de adoração, de louvor, de gratidão,
né, de reconhecimento do Elohim, né, do Deus Altíssimo, Eloi, o Deus Altíssimo, é agora o quê? É apenas um lugar onde os religiosos queriam abastecer os seus próprios egos, os seus próprios negócios, cambistas, animais e tudo ali, e Jesus detona com tudo, por quê? Porque o zelo pela casa do Senhor me consome. Hoje Jesus fala sobre mim e sobre você. O zelo pela casa do Senhor o consome. Quem é a casa do Senhor hoje? É você, sou eu. Nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo e Jesus habita no nosso coração. Ou seja, a Trindade, se quisermos, ela faz morada em nós. Em quarto lugar, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E quantas vezes, né, como dizem por aí, Jesus não caberia em muitos locais que nós temos como oficiais da presença de Deus, Jesus não caberia nesses lugares. Jesus com certeza não estaria nesses lugares. Por quê? Porque os seus o rejeitam. Mas por que os seus o rejeitam se falam no nome dele? Se cumprem tarefas no nome dele, serviços no nome dele? Porque, na verdade, estão como eu falei outro dia, como um corpo acéfalo, né? O organismo está funcionando, mas a mente de Cristo, está muito distante dali. Então, é uma enfermidade, né, de falta de mente de Cristo, falta de mover de Cristo, porque não existe um sentimento sincero. É apenas, como diria aqui, desculpe, eu moro no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo, como nós diríamos aqui, é espuma, é bafo, não passa disso. Depois diz assim, que em quinto lugar, é claro que quando Jesus estava lamentando por Jerusalém, com certeza, porque vinha na memória de todos os judeus, né? Principalmente aqueles que conhecem a palavra, Jesus é um rabino, um mestre, ele é o detentor, né, de toda a autoridade judaica para poder compilar a palavra, para poder falar da palavra e principalmente para poder interpretar a palavra. Por isso ele diz, eu porém vos digo, né? Então ele interpretava a palavra. E os próprios rabinos da época o chamavam de mestre. Então quando Jesus entra ali, claro que ele se lembra da história de Abraão. Ele se lembra, Abraão, quando conhece o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e lhe dá o dízimo. E aquele sacerdote, porque também era sacerdote do Deus Altíssimo, era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E a palavra do Senhor diz o quê? De que ele entregou-lhe o dízimo. E aí foi estabelecida uma aliança. E a palavra do Senhor mostra que naquela aliança, depois, mais tarde, o livro dos Salmos vai falar que ele viria segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Depois, Hebreus discorre sobre essa doutrina. Mas a palavra do Senhor mostra que Jesus foi até ali, exatamente para se apresentar, se posicionar dentro de uma história maravilhosa, passando por Abraão, depois passando por Caleb. Quando Caleb, aos 85 anos, ele conquista as colinas de Hebrom, depois passa por Davi, quando Davi adentra naquela cidade e coloca, né, e coloca o seu trono naquela região, e depois passa pela reconstrução em Esdras, e depois em Neemias, reconstrução do templo, reconstrução dos muros de Jerusalém, e ainda passando até mesmo pela reforma, pela reconstrução de quase 48 anos
que Herodes o Grande tinha produzido. Então, quando Jesus chega naquela região, naquele lugar, claro que lhe vem tudo à mente. Mas toda essa história de tentativas ininterruptas de Deus fazer uma aliança com o povo dele, o povo o rejeitou mais uma vez, ou melhor dizendo, estava rejeitando mais uma vez em Jesus Cristo. Então é uma exortação para nós todos, porque nós que conhecemos a palavra, ou pelo menos achamos que conhecemos, que nós que conhecemos a Deus, ou pelo menos achamos que conhecemos a Deus, para nós que pregamos Jesus Cristo, ou pelo menos achamos que pregamos a Jesus Cristo, será que existe uma consciência plena e perfeita e profunda do que significa esse lamento de Jesus? Em último lugar, Jesus estava ali, mais uma vez exortando aqueles religiosos. Ah, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Mais uma vez, o Senhor estava ali. É por isso que Jerusalém é o termômetro do mundo, mas também Jerusalém é o termômetro das nossas vidas. Porque quantas vezes nós também rejeitamos tudo aquilo que vem em nome do Senhor, por causa da nossa própria teologia, por causa da nossa maneira de ser, que nós não abrimos mão. Ou como outro dia uma pessoa falou para mim, Deus sabe o que está no meu coração. Claro que ele sabe, foi ele que fez. Ele sempre vai saber o que está no meu coração. Ele é o dono, ele é o proprietário. A questão toda é que, como Jeremias diz, o meu coração é corrupto e extremamente enganoso. Então, eu preciso me derramar para viver exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é o equilíbrio. É a vontade do Senhor manifesta sobre e através da minha vida, da minha casa, dos meus queridos, de todos aqueles que estão ao meu redor. A família, uma família bendita, uma família que não é nuclear, mas passa disso, é aquela família espiritual. Nós, em comunhão, precisamos nos preparar para o retorno de Jesus. Não apenas como os religiosos, como o povo fez, fazendo festa, mas reconhecendo de fato que, como diz aqui o Senhor Jesus na última frase, bendito o que vem em nome do Senhor. E nós possamos estar como esse povo estava, não apenas de maneira simbólica, mas de maneira profunda mesmo, porque esse povo que estava recebendo Jesus com festa, com dispondo as suas roupas, estaria uma semana depois, menos de uma semana, 4, 5 dias depois, estaria falando crucificam, crucificam, crucificam. Nós não o queremos como rei. E aqui estava estabelecida ali a sentença de juízo. Nós não queremos ele como rei. E aí, Jerusalém vive isso que vive hoje. Então, Jerusalém é uma grande exortação. Jerusalém hoje está muito distante, Tem até alguns pastores, coitados, nem sabem disso, Mas é uma ignorância que destrói. É a falta de conhecimento, como diz Oséias. E eles têm lá, às vezes até nas suas salas, nos seus gabinetes pastorais, a foto de Jerusalém com uma abóboda dourada no meio, E tem aquela foto ali. Aquela foto, no meu entendimento, é até uma zombaria. O que significa aquela abóboda dourada no meio de Jerusalém? A cidade luz, a cidade da paz, Jerusalém, Jerusalém. É isso que significa aquela abóboda dourada? Então, por quê? Representa a cegueira. Representa a cegueira de um povo que se chama pelo nome do seu Senhor, mas não conhece o seu Senhor. E nós, diante de
todas essas questões e adversidades que estão acontecendo pelo mundo e aqui no Brasil também. Precisamos pensar a respeito. Por quê? Porque nós somos daqueles convidados para as bodas. Somos daqueles convidados para a volta e o retorno, quando esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores entrará, segundo a tradição judaica, entrará pela porta dourada, lá no Monte das Oliveiras, né? Pelos portais eternos, como diz a palavra no livro de Salmos. Entrai pelos portais eternos, o Rei da Glória. E nós precisamos viver a flor da nossa pele, essa verdade espiritual e essa verdade que nos faz andar, esperar no Senhor, estarmos convictos, como diz aqui, né, o ditado hebraico, que eu vou repetir aqui, Lech Lecha, vá nessa tua convicção, Lech Lecha, vá nessa tua força, Lech Lecha, vá por ti mesmo, vá com toda a sua capacidade física, orgânica, mental, emocional, de toda a tua alma, Lech Lecha, prossiga por esse caminho, porque com certeza aquele que te chamou, aquele que te convocou é suficientemente maior e pleno para te levar até aquilo que ele projetou, planificou e estabeleceu sobre e através da tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Por quê? Porque já está consumado. A palavra de Deus, ela é única, ela é perfeita, ela é eterna, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, colocando todas as nossas famílias, nossas casas diante do Senhor. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. A Sônia que está aqui, ô Sônia, Deus abençoe. Parabéns, hein? Agora tem um netinho novo. A Tati acabou de ter o nenê, né, nesses dias, está voltando para casa já. Acho que chegou ontem ou antes de ontem. Deus abençoe todos vocês aí, né? Kátia, estamos sempre orando pela tua vida, viu, Kátia? Pela Rafa, aí em Valinhos, né? Deus abençoe vocês. A Eliane, oi Eliane, bom dia, bispo, comunidade. Bom dia, Eliane. Deus abençoe você, tua casa e tua família também, em nome de Jesus. Eva, eu já falei com você, minha tia Rosária, minha tia Alzira, todos aqui, meus pais também, meus tios, presença do Senhor. Valéria, ô Valéria, tudo bem? Doutora Valéria, Deus abençoe você também, a Gabi, Isa, seu Nonô, Dona Cora, familiares, filhos, netos, o Senhor abençoe a todos aí, família bendita aí do Rio de Janeiro, a glória, a presença, o poder do Senhor se derramando sobre cada um, porque Lech Lecha, é tempo de caminharmos, é tempo de prosseguirmos nessa nossa jornada. Por quê? Porque é uma jornada eterna, é uma jornada que vai assim transpor todos os limites humanos, não é? Então, em nome de Jesus, vamos andar, vamos prosseguir e vamos clamar e vamos nos derramar diante do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco cada família que está aqui, cada servo teu, cada serva tua, seus familiares, seus queridos, nossos netos, nossas famílias, nossos filhos, nossos sobrinhos, avós, idosos, tios, pais, marido, esposa, filhos, também genros, noras, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor sobre cada um de nós, visitando, curando, restaurando, renovando, nos fortalecendo, nos tonificando nas tuas promessas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque o Senhor cumprirá, porque a tua palavra não cai por terra, mas ela não volta para o Senhor vazia, enquanto não cumprir aquilo para o qual o dia ela foi lançada sobre a vida de cada servo teu, cada família, cada lar aqui representado em nome de Jesus. Por isso, ó Senhor, derrama-te, fortalece-nos na nossa mente, no nosso emocional, ó Deus, nos nossos sentimentos, tempos tão adversos, de guerras, de conflitos e narrativas, situações, ó Deus, que são
Os nossos limites são incontroláveis, mas o Senhor é Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por isso, ó Deus, levanta-nos nessas verdades, nessas promessas, manifesta-te e ao mesmo tempo, ó Deus, que nós sejamos como a Jerusalém, não essa Jerusalém, mas uma Jerusalém eterna, que cumpre com todos os seus projetos, todas as tuas promessas, um ambiente de paz, um ambiente de reconciliação, um ambiente de conciliação, um ambiente, ó Deus, onde a tua presença e o teu mover são exaltados e nós nos derramamos em louvor e adoração. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia do nosso Brasil. São tantas famílias enlutadas, desesperadas, banalizadas, desprezadas por uma série de razões, nossos gestores públicos que são venais, subornáveis, corruptos e também corruptores. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, liberta-nos da maldição da morte, da destruição, essa pandemia, toda infecção, inflamação, nós repreendemos. Os nossos queridos que estão passando pela Covid-19, fortalece o organismo, fortalece os vasos, ó Deus, artérias, veias, coração, órgãos, move-te, ó Deus, tocando, visitando, curando, olhos, ouvidos, tireoide, células, recebam a vida, recebam a saúde do Senhor, move-te, ó Deus, tocando, trazendo a capacidade da ressurreição, da reconstrução, da restituição, do renovo. Ó Deus, e nós te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre a nossa semana, ou, melhor dizendo, nosso final de semana, esse sábado, domingo, esses dias, que a tua graça, o teu poder, o teu mover se derramem poderosamente, visitando, protegendo, abençoando, suprindo, prosperando em todos os nossos caminhos, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque, claro, nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus, amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa e da vida se manifeste poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em tudo que você fizer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, fique na paz do Senhor, um sábado maravilhoso, que você viva aí um final de semana especial. Amanhã às 10 horas da manhã estou de volta aqui, de Deus e que o Senhor te faça prosperar em tudo que você fizer. Aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por concessão. Um beijo para você, fique na paz. Ô Campana, tudo bem? Deus abençoe, sempre orando pela tua família lá em Barretos, região, né? E que Deus abençoe você, fique com Deus. Um beijo para vocês, para todos aqui. Um sábado maravilhoso, hein? Fique na paz. Tchau, tchau.